Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View. Muito feliz estreando hoje o nosso Fica Só Entre Nós, um programa que vai trazer para vocês mulheres muito interessantes, com histórias mais interessantes ainda. E estamos estreando hoje aqui com o pé direito, com uma convidada que, além de amiga, eu admiro muito no cenário nacional, que é a Rosângela Moro. É uma honra ter a Rosângela aqui comigo hoje. Eu sei que estamos estreando muito bem. Obrigada, Rô, por você estar aqui conosco. Desculpa a intimidade do Rô, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar Rosângela o programa inteiro, gente. Ninguém me chama de Rosângela, Ana. Eu até acho estranho quando escuto o meu próprio nome. Fique muito à vontade para me chamar de Rô. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. A honra é toda minha de estar aqui nesse programa, ainda mais na estreia. E eu acompanho o seu trabalho, eu admiro o seu trabalho. Eu acho muito legal como você mostra Curitiba de todas as formas, seja na revista, seja nas suas redes. Eu sou sua seguidora e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente ter essa conversa. Imagina, meu amor, felicidade é toda minha, pode ter certeza disso. Além de mãe, que eu acho que é a tua principal tarefa, né? Eu considero que a nossa principal tarefa é ser mãe. Ai, eu amo ser mãe. Eu acho que você também curte muito, pelo que eu te conheço um pouco. A Rosângela é advogada. Ela é influente nesse país, vocês sabem disso, né? Colocando novamente aqui para vocês o quanto a Rosângela é uma pessoa que se posiciona. Isso é muito importante hoje em dia, né? Esse posicionamento feminino. Esposa do ex-ministro Dr. Sérgio Moro. E Rô, eu fiquei sabendo uma coisa, uma curiosidade. Vamos começar com essa curiosidade. Eu fiquei sabendo já há algum tempo que você gosta bastante de bichinhos, de animais em geral. Animais em geral, mais cachorro, como é que é isso? Eu gosto muito dos animais, Ana, mas eu sempre tive cachorro. Uhum. E voltando no tempo, olha que história interessante. Quando eu era pequena, eu morria de medo de cachorro. Morria de cachorro grande, de cachorro pequeno, de cachorro preso. Olha só. E a minha mãe ficava incomodada com aquilo, né? Nossa, mas como que ela não consegue conviver com um cachorro? A ponto de, se eu estivesse andando na rua e visse um cachorro, eu escalava em segundos um muro de qualquer tamanho, porque ali eu me sentiria a salva do cachorro. Até que um dia minha mãe, eu cheguei em casa do colégio e minha mãe assim, tem uma surpresa, um cachorro. Então, com muita dificuldade, daí eu fiquei com medo de entrar na minha própria casa por causa do cachorro. Isso lá com 7 anos de idade. E claro que, né, ninguém resiste a um cachorro. Eu perdi o medo, veja, né, a gente encara o medo e perde o medo. Eu superei aquela dificuldade e desde então eu sempre tive cachorro. Como eu moro em apartamento, ao longo da vida sempre em apartamento, aí são cachorro de porte menor. Sim. Mas sempre tem um cachorrinho com a gente. E todo mundo gosta na casa, Todo assim. mundo gosta lá em casa. A nossa última, infelizmente, bem velhinha, no ano passado, ela faleceu. E a gente ainda estava num período de luto, assim, pelo cachorro, porque eles fazem parte da nossa família, sim, né? Aí caiu no meu colo, 2 bebezinhas. Eu falei, ai, tá bom, traz. Era pra ser. E estão lá em casa fazendo a maior bagunça, roendo sapato, destruindo o pé do sofá. E a gente curte bastante. Que bom, fico feliz porque eu adoro cachorro. O meu marido, ele gosta de cachorro, mas na casa dos outros. Ele fala, é tão bonito o cachorro quando a gente visita. Eu não consegui ainda fazer este convencimento de ter um cachorro, mas ainda vou conseguir. Mas é também ao mesmo tempo uma missão, porque daí se você vai passar o dia inteiro fora, se você vai viajar... É um filho, né? É um filho, exatamente. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? O animalzinho... Se você tem que cuidar, não tenha dúvida. A gente, inclusive, depois, se você quiser, eu te conto. Pra gente ir para os Estados Unidos e levar o cachorro foi uma logística que envolveu 7 membros da família. Para o cachorro poder ir. Acredito. E era pandemia, restrição e quarentena. Eu falei, meu Deus, é uma operação de guerra para levar o cachorro. Acredito. Mas é tão importante que jamais ficaria, né, Rô? Sim, com certeza. Ninguém fica para trás. Com certeza. Como a gente diz, é um membro da família. Você gosta de outros bichos, assim, de estimação? Eu gosto.
Eu sou muito apaixonada pela minha sobrinha, que se chama Guti Linhares, que é uma York. Já é um membro da família. Eu tenho uma York, elas são muito Ela fofinhas. é muito fofa e ela puxou muito a Dinda dela. Eu sou madrinha, inclusive, exibida, gosta de tirar foto, sabe? Então, assim, nós nos identificamos muito. Que bom. Então, assim, eu mato a minha vontade de ter cachorro quando eu visito a minha afilhada, Guti Linhares. Aliás, um beijo pra você, viu? Gente, então, continuando aqui, Rô, queria saber se você tá preparada para contar uns segredinhos aqui, porque a gente vai meio que... Ai, meu Deus. Se eu contar segredinhos, vão deixar de ser segredinhos, mas eu vou me esforçar. A gente vai dar uma especulada aqui. Pode dar uma coisinhas. especulada. Pode ser? Pode ser. Não. Porque você sabe que o nome do programa é Fica Só Entre Nós. Certo. Então, eu prometo entre pra nós você... e entre toda essa audiência linda. que vai ficar só entre nós, tudo que você falar aqui, literalmente, né? Ok. Aliás, eu adorei o nome do programa. Achei um charme essa caneca. Você gostou? Ai, eu tô bem boba com a minha caneca. Ai, gente, eu tô me sentindo a Jô Soares com essa caneca. Vocês não têm noção. Top View, Rick, muito obrigada. Eu amei. E quem quiser saber o que tem dentro da minha caneca, fica sempre aquela dúvida, o que tem dentro da caneca, né? Tem água, porque eu tô muito nervosa, minha boca tá muito seca nessa estreia. Tô tomando água, tá? Vou até tomar um golinho. Então, Rô, já que a gente já relaxou um pouquinho, falamos um pouco dos bichos, para quebrar um pouquinho esse gelo do início aí da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho como é ter um casamento e você tem essa consciência que é um casamento que fica meio que no olho do furacão, assim, todo mundo presta muito atenção na tua relação com o Dr. Sérgio. Como que é isso no dia a dia? Ana, isso foi um aprendizado que eu tive que construir ao longo de todo o nosso relacionamento. Nós somos casados já há 23 anos. Quando eu conheci, ele já era juiz. E logo no primeiro ano do nosso casamento, nós moramos numa cidade do interior. E ele era o único juiz da cidade federal, né? Tinha justiça estadual, ele era apenas um. A justiça federal era menos volumosa, menos estruturada naquele ano, que era 99, e ele era o único juiz da cidade. Então, desde lá, eu já aprendi que as pessoas, né, a cidade era muito pequena, Cascavel naquela época, e as pessoas já tinham aquela curiosidade. E na construção de juiz, ele é um trabalho que é uma função pública. Então, gera uma curiosidade nas pessoas, né? E a partir dali, então, também eu já comecei a ter essa percepção. Tudo que a gente faz de maior ou menor grau pode ser observado, o que pra gente também não era nenhuma dificuldade, porque a gente não tinha personalidade, assim, de muito rompante, de sair. A gente sempre foi um casal, assim, mais caseiro, né? E então, ali eu já comecei a ter essa percepção de ser casada com uma figura pública, que era um juiz, o único juiz na cidade, e as pessoas, assim, tinham, assim, o interesse, como é que é ser juiz? Mas ser juiz é como qualquer outra pessoa, que trabalha, que vai no mercado, que a gente, na época, não tinha filho, mas que, como todas as outras pessoas, né? Aí, no decorrer da função dele de juiz, ele começou, caiu, né? A gente chama tecnicamente de distribuição no mundo da justiça. A ele foram direcionados alguns processos que tinham, assim, um impacto na sociedade muito grande. Então, isso aconteceu desde Cascavel. Aconteceu C5, depois teve casos de criminosos do tráfico de drogas, que ele teve que enfrentar, até que veio, então, a famosa Operação Lava Jato, né? Então, ele foi o juiz que conduziu a Operação Lava Jato. A Lava Jato não é só do juiz, tem outras autoridades, outros órgãos trabalhando, como a Polícia Federal, o Ministério Público. Então, isso gerou, como a Lava Jato, ela foi, assim, pioneira de mostrar que a lei se aplica a todo mundo, e mesmo a pessoa rica, mesmo a pessoa poderosa, acaba, sim, tendo consequências desse processo penal, né? E isso, para o brasileiro que está sempre tão acostumado, nossa, não acontece nada com rico, só vai preso pobre. A sociedade começou a ver, opa,
tem algo aí mudando, né? Tanto tem que nós alguma vimos coisa assim de em diferente no ar. 2016, aqueles milhares de pessoas nas ruas aprovando a Operação Lava Jato, porque até que enfim, agora o país então tá vendo que a lei é para todo mundo, e mais grave, que a corrupção, ela tira dinheiro de prestações de serviço público muito essenciais para a sociedade, né? A corrupção não é boa em nenhum momento. Então, isso tudo foi ali em 2014 para cá que se avolumou e cresceu. Então, mais ainda, né? As pessoas tinham interesse. E quem é o juiz? Como que é a família do juiz? Até eu tive uma dificuldade, Ana, porque ele saía na rua, e eu não sei dizer o porquê, Ana, que dentro de todas as pessoas que trabalharam na Operação Lava Jato, era o rosto dele que as pessoas identificavam, o juiz da Lava Jato, mas tinha desembargador da Lava Jato, tinha Superior Tribunal de Justiça confirmando as decisões da Lava Jato. Então, esse motivo eu ainda não descobri, mas o fato era que ele aparecia como rosto da Lava Jato. Então, eu também começava a ser assediada. Então, a gente ia num restaurante, as pessoas, eu posso tirar foto? E aquilo eu tive que fazer um trabalho interno muito grande, porque eu falei, gente, mas eu não casei com um artista, com um cantor, que é natural que as pessoas queiram pra tirar foto. Curiosidade. Então, eu via aquilo como uma carência da sociedade, e foi muito bacana ver o apoio da sociedade, né? Senão também a Lava Jato não teria chegado onde chegou. Com certeza. E com isso... Então foi isso, foi um aprendizado, né? E agora, depois também como ministro da Justiça e agora como pré-candidato à presidência da República, então ainda mais, né? Mas não é novo para mim tratar disso. Acho que de uns anos para cá eu já tenho a total percepção de que, é uma figura pública. Demorou, mas eu admiti. Não, e você fez isso, você mergulhou nisso, acho que de uma forma bastante inteligente, prudente, mas sempre muito bem posicionada na minha opinião, porque você nunca fugiu às questões, né? Mesmo quando a Lava Jato era aquela coisa que Dr. Sérgio era tratado como super-homem. Depois, quando começaram a vir os questionamentos em relação à Lava Jato, você continuou sendo aquela mulher posicionada nas redes sociais, defendendo aquilo que o Dr. Sérgio acreditava e que, obviamente, você acreditava também, senão não seria a companheira dele, né? Então, eu acredito que deve ter sido mesmo um trabalho interno muito grande para passar por todas essas fases, né? Porque teve a fase do juiz da Lava Jato, teve a fase do ministro da Justiça. Agora você está entrando na fase do pré-candidato à presidência. Sim. Né? São situações que expõem muito, realmente, tanto ele quanto você. Né? Todo mundo está muito interessado naquilo que você fala, né? E eu não sinto em você assim um peso. De maneira alguma, Ana. Eu não tenho problema em dar minha posição sobre os assuntos, qual que é o meu pensamento, como que eu me posiciono. Eu não gosto de radicalismos e de extremos. Eu acho que não é esse o caminho para nada. Mas eu acho que as pessoas assim precisam ter... eu não sou aquele tipo de pessoa, eu vou ficar em cima do muro, ou vou ver o que agrada mais para eu falar. E é da minha personalidade. Geralmente, assim, eu realmente me coloco. Eu sempre fui, agora um pouquinho menos, mas eu sempre fui muito ativa, assim, nas redes, né? E até situações, assim, que causaram até um constrangimento para ele. Um exemplo que eu vou dar. Eu sempre fui absolutamente a favor da ciência em termos de pandemia de Covid. Eu achava um absurdo declarações de use um tratamento alternativo, não use máscara, é uma gripezinha, vamos sair beijando, abraçando todo mundo. A Covid foi uma coisa que assustou muito, me assustou muito, sabe? E
E o Sérgio ainda era ministro, e eu lembro que eu coloquei, gente, eu defendo a ciência, ainda bem que a gente tem um ministro, que na época era o Mandetta, que a gente tem um ministro que é médico, é gestor do SUS, tem experiência e tem esse olhado para a ciência, né? Porque eu acredito na ciência, a ciência é o caminho. E ali até eu levei desagradou o presidente da República, meu marido, vai me criar aqui um problema, uma eu entendo, eu concordo delicada. com você, uma saia justa ali. Mas então, para você ver, eu dei esse exemplo, porque eu não tenho problema, assim, de me posicionar com relação, desde que eu conheço o assunto, né, Ana? Porque também, se eu não conheço o assunto, acho que daí vai ficar leviano. Eu vou dar uma... E como você tem, como eu tenho essa situação de que as pessoas vão prestar atenção no que eu estou falando. Sim. E eu não me acho influenciadora, a palavra que você usou, mas se é que eu tenho algum poder de influenciar, eu quero influenciar para a coisa certa, para fazer o bem, para olhar para o outro, para ter respeito, para lutar por aquilo que acredita que é justo, para erguer as nossas bandeiras. Então, mais ou menos nesse sentido. Eu geralmente me posiciono. E a gente gosta, eu gosto muito de ouvir as tuas posições, concordando ou não concordando, porque ninguém tem que concordar 100% Sim, com o nada. debate é importante, né? Mas o que me admira é saber que você é uma mulher que é advogada, é uma mulher que é escritora. Posso mostrar? Pode, claro que pode. Então, voltando aí? até a pergunta da nossa conversa anterior, quando as pessoas falaram, quem que é esposo do juiz e quem que é ela, como que é a família, e tinha muito assédio de jornalista, da entrevista, mas eu não sou a figura pública, né? Então eu falei, vou parar tudo, então vou escrever um livro, aí eu trouxe um aqui, dedicado para você. Olha, que graça, obrigada. Foi em 2020, na pandemia, com maior me carinho. tranquei em casa 3 meses pela Covid e escrevi esse livro. E daí eu falei, tudo que eu tinha para contar tá aqui. Obrigada, então eu não sei como eu te entrego, eu posso deixar aqui. Depois a gente faz as entregas ali, eu te agradeço melhor. Os dias mais intensos. Os dias mais intensos. Rosângela Moro, uma história pessoal de Sérgio Moro. Muito bacana, muito bacana. Obrigada. E ali tem um pouquinho da nossa vida, da nossa família, que as pessoas sempre me perguntavam e eu não tinha então tido a oportunidade de dizer o que era, como era. Que bacana que a pandemia trouxe tristeza, muita tristeza, não tenha dúvida. Quantas pessoas nós perdemos. Eu acredito que não exista uma pessoa que não conheça alguém que tenha falecido de Covid, né? Porque todo mundo que você conversa toda a conhece família alguém foi atingida. Mais próximo ou menos próximo, infelizmente. Mas a pandemia também trouxe esse olhar, né? Eu acho que a pandemia nos... interno, assim. A gente teve um tempo para parar e pensar. Para refletir o valor, né? Do que realmente importa. Que tem um valor nas nossas vidas e unir laços familiares. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com um amigo que tem um casal, tem filhos pequenos. Ele assim, Rô, que saudade da época da pandemia que tinha que trabalhar em casa, porque eu tinha mais contato com os meus filhos. Exatamente. Então, realmente, foi um horror. Melhor se ninguém tivesse passado por isso. Com certeza. Como tudo na vida, a gente tem que tentar extrair o lado bom das coisas. Exatamente. E a pandemia também trouxe muita inovação. Todo mundo se inovou de alguma maneira, seja no seu empreendimento, na sua forma de trabalho, nas escolas. Eu acho que quem estava acomodado, né, Rô, teve que se reinventar de alguma forma. Para mim eu te digo que foi bem complicado, porque como os meus 2 filhos moram nos Estados Unidos e o meu visto venceu bem no início da pandemia, consulado fechado. Não podia. O meu menor podia vir porque ele está na faculdade. Mas o maior, o Luigi, ele estava se formando e já ia começar a trabalhar. E eu fiquei 1 ano sem ver o Luigi, com 20 anos de idade, um menino. Então, assim, foi uma coisa da gente também se reinventar com essa história de entender que FaceTime era bom, entendeu? Que a gente ia conseguir se comunicar por ali. Sim. E ia estar tudo bem. Mas veio, não tenha dúvida, aquela frustração de não poder dar um beijo no dia do aniversário. A formatura aconteceu, ele lá sozinho, né? Mas graças a Deus agora tá tudo bem, ele tá ótimo, ele já veio, a gente já se falou. Enfim, traz aquilo que
tinha colocado anteriormente. Coisas boas, coisas não tão boas, mas de tudo isso a gente tem que extrair o melhor para nós. Boa, né? E o melhor, o ser humano tem essa frente, capacidade a gente não segue e a gente tem que acreditar nisso. Exato, tem que acreditar. Né? Então agora, Rô, a gente vai passar para um quadro nosso aqui que é bem interessante, que se chama Diga-me com quem andas que te direi quem és. Uau! E nós temos aqui 3 depoimentos que nós vamos ouvir e que eu quero que você comente. E a gente vai começar pela Solange Oliveira. Vamos ver o que a Solange tem para nos contar de Rosângela Moro. Vamos lá. Ouvir. Eu fiz uma viagem para Washington com a Rosângela sendo minha cicerone. Foram 2 dias conhecendo toda a parte turística e gastronômica de Washington. Foi maravilhoso, nos divertimos. Eu adquiri muito conhecimento que eu não tinha em termos de turismo, né? Em relação ao Washington. Foi divertidíssimo. Foi muito gostoso, muito gostoso. Foi uma viagem que me marcou e que vai ficar para sempre com um dos pontos de viagens que eu fiz da minha vida, fantásticos. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter feito essa viagem e ter passado esses dias junto com a Rosângela. Foi muito bom. Conta aí, se é boa cicerone mesmo, assim? Não conheço Washington, hein? Mas ela não contou a parte mais importante. Na verdade, a Solange é mãe de uma amiga minha. Ela tinha ido para Nova York porque a filha dela teve neném. Né? Vó, vai lá ajudar a filha com os afazeres do neném. E ela já tinha passado uma grande temporada lá. E eu também, assim como você, Ana, eu fiquei por causa da pandemia, por causa do processo do visto e dos prazos, dos estampos de passaporte e tal. Eu tava morando em Washington e o meu plano de a cada 40 dias ir vir para o Brasil e ficar em paralelo tocando as minhas coisas não deu muito certo por causa da pandemia, os prazos, enfim, fronteiras. E eu fiquei, assim, 1 ano praticamente sem poder vir ao Brasil, muito mais tempo. Diferente do que eu havia planejado. Veja, as coisas nunca saem como a gente planeja, né? E teve um momento lá, e tava eu, meu marido e o nosso filho mais novo, que é adolescente, totalmente com o dia e o tempo dele tomado para as atividades dele, como tem que ser, né? Filho para fazer escola, as atividades dele. Então aí teve um período que eu tava assim, meio, digamos, tristinha. Puxa, que saudade de família, de amigos. Amigas, ninguém podia ir. Porque todo mundo também, puxa, não tenho visto, Rô. Meu visto venceu, o consulado tá fechado. Ou quem tinha visto tinha que programar 15 dias para ficar no México. Só sei que daí, numa conversa online com a amiga e outras amigas, e a Solange, ela falou, Rô, vou estar em Nova York e vou te visitar. Aí eu fui na estação buscar Nova York, e Washington é um trem muito fácil, de 3 horas, bem rapidinho. E eu fui na estação buscá-lo e, nossa, eu lembro aquele abraço que ela me deu, assim, foi, me arrepio até agora, foi um reconforto, né? Porque era uma soma de fatores. Você está em outro país, você está na pandemia, você não está podendo ver as famílias, você está com dificuldade para vir fazer seu trabalho. Então foi assim, e claro que foram só 2 dias que ela pôde ficar. Pareceu que foi uma semana, porque a gente aproveitou cada minutinho. E Washington é uma cidade absurdamente linda, absurdamente limpa. Todos os museus são de graça, tem os monumentos. Washington por história, né? Então foi um prazer, assim, passear com ela em Washington. E ela ficou na minha casa e foi super gostoso. E esse ano que vocês passaram lá, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência do dia a dia, assim. Dr. Moro trabalhando, Sim, né? Nós fomos teu filho estudando. Exato. E você? Comigo funcionou assim. Sérgio recebeu o convite para trabalhar na consultoria, uma consultoria que tem sedes no mundo todo, uma consultoria muito grande, e a opção dele foi então trabalhar para a sede de Washington, né? Então nós fomos para Washington, nós decidimos aonde morar, porque lá o sistema é diferente escolar, né? Eu queria uma boa escola para o meu filho, então nós ranqueamos uma escola pública, o Vinícius estudou numa escola pública. E daí nós achamos uma casa nas imediações da escola, alugamos a casa.
Nós não fomos assim, ele teve o convite, foi para exercer esse trabalho. O meu plano era, vamos, eu encaminho, deixa o Vini. Claro que eu vou ficar lá a maior parte do tempo, porque a filha da Kiki é maior de idade, mas tem o escritório, tem a mãe. E como eu estava aqui naquela coisa online, eu falei, eu consigo administrar online, estando aqui em casa no Brasil ou estando lá. E fui. E a gente não foi assim como muitas famílias, vamos já levar caminhão de mudança. Não, a gente, vamos, né? Então a gente foi. Então foi primeiro uma sessão de desapego, assim, porque foi todo mundo dentro dos limites da mala que podia levar e foi tudo uma curtição, remeteu àquela fase, assim, do recém-casado, que você vê assim, precisamos então, sei lá, de xícara, vamos lá comprar xícara, escolher xícara. Foi uma delícia. Aí a gente, e americano, é muito prático nas coisas. Muito. Americano é muito prático, as coisas vêm praticamente tudo muito pronta, né? Eles têm um sistema de same-day delivery que é incrível e absurdamente funciona. Só que a gente chegou no último dia de dezembro, no dia 6 de janeiro, no dia daquela loucura do Donald Trump, nós estávamos lá num hotel ainda, do lado da Casa Branca. Teve toque de recolher. Não podíamos sair do hotel. Era pandemia, daí o restaurante não estava aberto. Tá, tudo bem, tem gente que tem um problema muito maior que isso. Mas o clima era de tensão, com assim, certeza. Naquele dia da Não, com certeza, foi muito pesado. Né? Então, mas assim, para resumir, é uma experiência absurdamente... Não tem valor, assim, que você mensure, né? Acho que todo mundo que tiver a oportunidade de trabalhar, de fazer um estágio... Tem que ver com seus próprios olhos, como que outro país se posiciona, como que as coisas funcionam. É um desapego geral, tanto para ir quanto para voltar, porque para voltar também eu me desfiz de tudo. Falei, eu não vou alugar container nem nada, não tenho onde pôr mais sofá na minha casa. Foi muito gostoso. Eu digo que é como se fosse um ano sabático, né? Eu e o Ricardo, a gente tem muita vontade ainda de fazer um ano assim. Só não sabático foi. No sentido que, lógico, o Dr. Sérgio estava trabalhando, teu filho estava estudando, mas como você falou, foi um desapego da tua rotina. Foi um desapego da rotina, um desapego dos seus bens, assim. A gente, claro, a menina é vaidosa, minha roupa linda, o meu sapato. Não tinha nada disso. Eu nem podia trabalhar, o meu visto não era de trabalho lá, e a minha intenção também não era. Então eu dediquei tempo a mim, trabalhava online dos meus interesses daqui, fazia pilates, fiz curso de inglês na Georgetown University, mas não me exija muito de inglês ainda, deu uma melhoradinha, mas não a ponto de ficar mega fluente, e foi super bom, sabe? Para o meu filho também foi muito importante, porque até porque ser filho da pessoa pública, Lava Jato e todas essas situações, aqui ele não tinha uma liberdade que todos os meninos da idade dele têm, né? Então foi absolutamente maravilhoso em todos os sentidos. Só o tristinho foi não poder ir ver como eu gostaria. Com certeza. E o que você falou da vida prática do americano, só fazendo um adendo, o que os meus filhos pedem sempre, é muito engraçado, é pano de prato. Pano de prato. Mãe, os panos de prato aqui. Não tem, mãe. É horrível. Manda pano de prato. Manda pano de prato. Eles têm uma outra composição no tecido deles, né? E tem aquela coisa de menino, né? Aí eu tenho que mandar fazer com borda de moto, de não sei o quê. Tem tudo isso ainda, entendi. Porque se chegar um pano de prato de flor lá, eu apanho, entendeu? Sim. Então ainda tem esse detalhe. Né? Então eu acho que os Estados Unidos perfeito, ótimo. Eles também têm problema, se obviamente. Se eu morasse eles lá, têm. Eu acho que eu ia levar pano de prato para vender. Para vender? Tem muita coisa assim, mas eu acho que o segredo, e eu digo até em comida e tudo, é diferente. Então, assim, por exemplo, você falava assim, vamos fazer um barbecue no quintal, vamos lá no açougue, comprar uma carne que pareça uma picanha. Que saudade de comer uma picanha, alguma coisa. Não é a mesma coisa, não fica a mesma coisa. Então eu falei assim, é diferente, é tudo diferente. Então assim, eu cheguei à conclusão que não, que pequeno é nada, vamos ver como americano. O que o americano faz, qual que é o dia a dia do americano. Quando for pro Brasil, come que nem Brasil. Exatamente, e hambúrguer na grelha, as coisas que eles, na América, como o americano. Faça como eles, e eles são práticos, e lá acontece alguma mágica que a vida fica fácil. Exatamente. Fica fácil, tudo funciona. Tem que ficar, né? Não todo mundo ajuda por a louça na máquina, todo mundo lava sua roupa, todo mundo vai o quintal, todo mundo tem coopera, atividade, né? todo mundo coopera. Isso é muito bacana.
Então agora a gente vai escutar um outro áudio. Ai, vamos lá. Vamos entrar aqui com Cristiane Anderson. Vamos ver o que ela vai dizer. Rosângela Hofmoro. É puro talento, de coração e de alma. Nos conhecemos há quase 15 anos. Juntas trabalhamos por 12 em apoio e defesa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Que causa nobre. Valeu a pena. Tenho certeza que juntas a gente fez bem para alguém. Sou grata por tudo que você me ensinou. Sou sua fã e estarei com você sempre que me chamar. Um beijo. Eu e a Rô Essa aqui é de deixa chorar. Que lindo, Rô, que lindo. Não sabia, não. A Cris, quando eu comecei a trabalhar com as entidades do terceiro setor, ela era a gerente de uma entidade estadual aqui do Paraná, por onde eu comecei, em 2009. E eu chamava ela de chefinha. A Cris foi muito mais que amiga. A Cris foi uma mentora para mim, sabe? Porque cada vez que você assume uma nova função, além de fazer o seu trabalho, tem todo um contexto de relacionamento das pessoas, da hierarquia que você precisa seguir, daquela coisa que, assim, faculdade ninguém te ensina. Nenhuma faculdade, nenhum livro vai te ensinar, né? De ter aquele cuidado com o outro, de você... daquela coisa de liderança. Ela me empoderava, ela me ensinou como ser líder, que eu acho que um dos segredos é você envolver as pessoas, motivar as pessoas, né? Então, quando eu falo assim, chefinha, de uma maneira carinhosa. A Cris é uma mentora para mim. Aí, através dela, né, a técnica eu sabia, mas essa questão do comportamento, de onde você está naquele environment, ela me ajudou muito. E tanto que em 2019, 2013, abriu um cargo para a entidade nacional dessa, e ela me incentivou e me motivou. Você tem que dar teu nome, né? E dei meu nome, minha vida ficou uma loucura porque eu ficava mais no aeroporto. Então, nossa, a Cris foi uma mentora e, claro, uma grande amiga que eu amo de paixão. Quero que a gente possa trabalhar juntas de novo, logo. Que legal, tomara que ela escute, que ela vai ficar bem feliz. Sim. E que legal, que trabalho lindo. Sim. Parabéns. E ela que me motivou também, Ana, a escrever o livro, além desse aqui, eu tenho 2 técnicos, tá? Um voltado para as pessoas com doenças raras e um de uma lei importante para esse segmento do terceiro setor, que é a lei das parcerias, que fazem os antigos convênios, o poder público passa dinheiro para executar um serviço público, e ela me incentivou um monte também, sempre ali do meu lado, porque se não fosse o incentivo dela, não teria tanta coisa produzida assim. Que bacana. Ela me ajudou muito. Que pessoa importante na tua vida, hein? Muito importante, Cris. Então, agora a gente tem mais uma pessoa aqui. Vamos escutar a Alessandra Cordeiro. O que será que a Alessandra vai dizer? Eu e a Rô fizemos uma viagem um tempo atrás, junto com uma outra amiga, desde a época da faculdade, a Josi. Foi uma viagem muito alegre, muito divertida. Só que a gente estava acostumado que a Josi que sempre nos guiava nos lugares. A gente andava com um mapinha, mas a Josi que dizia, vai ali, vire ali. Só que ela foi embora um dia antes. E daí a Rô falou, não, vamos lá naquele restaurante que eu já conheço, eu sei o caminho, a gente não vai se perder. Falei, tem certeza? Tenho, vamos. Falei, então tá bom, então vamos, né? Claro que a gente se perdeu, mas a gente deu muita risada andando nas ruazinhas, nas ruelas, que era tudo muito parecido. Mas conseguimos, enfim, chegar ao restaurante, fomos no restaurante e na volta, assim, não vamos nos perder. Nos perdemos de novo, mas depois chegamos no hotel e tomamos um gin para comemorar. A pergunta que eu faço é, quem não se perde em Roma? Quem não se perde em Roma, né? Não tem como. E esse é um dos meus segredos, assim. Eu sou péssima com mapa. E eu raramente... Já teve ocasiões que eu viajei sozinha, mas é sempre legal quando... Sabe que sempre tem alguém na viagem que é um antenado. Já sei onde é para chegar lá, pega esse ônibus, desce ali, caminha uma quadra, o horário do ingresso é tal. Quando eu viajo com o Sérgio, essa função é toda dele. Eu vou seguindo, eu acho ótimo, eu adoro. Eu não preciso me preocupar com nada e... Só vou curtir. Com essas amigas, a gente tirou uma semaninha já faz uns anos. E uma delas, a Josi, ela era assim, tipo, toda antenada. Não, eu sei onde é, pega por aqui, vê ali, não, aqui.
tudo ela resolvia com uma passar de olhos no tal do aplicativo. A Rosângela não é assim. A Rosângela, assim, vai pra esquerda quando tinha que ir pra direita. Ó, tá vendo? Eu falei, vai pra esquerda quando tinha que ir pra direita. Como assim? Oi? Você tinha certeza. Eu tinha da onde era o certeza, mas restaurante. aquelas ruas ali são todas confusas, né? E falei, não, vamos, você chega lá, imagina aqui do lado. Aí, tipo, tá todo mundo de férias de bom humor, foi só a diversão, mas é bem isso. É muito gostoso. Viajar com as amigas é muito gostoso. Foi muito né? gostoso. E são amigas da época da faculdade, cada uma segue sua vida e tudo. Uma eu até mantive contato ao longo, a Ali é uma que a gente se reencontrou de novo também por rede social. Uhum. E desde então a gente faz coisas juntas. E foi super gostoso viajar. Só de meninas. Bacana, viagens Foi de ótimo. meninas. Eu tenho uma passagem que eu sou completamente perdida também. E eu sempre brigo com o Ricardo. Eu não sei se você é assim com o Dr. Sérgio, mas chega uma hora da viagem que a gente dá um piti, assim. Por coisas muito bobas, mas a gente dá um piti. Eu nem me lembro qual foi o piti do dia, assim, que ele falou, então tá bom, então você fique aí, que eu vou pra lá e você vai pra cá. Daí eu falei, eu vou pra cá mesmo. Só que eu esqueci. Eu não sei chegar lá. Que estava com ele o meu dinheiro, meu cartão de crédito, meu passaporte, tudo. Eu tava com a chave do quarto do Tinha hotel. um celular pra ligar pra ele. Era a única coisa que eu tinha, graças a Deus, o celular e a chave do quarto. E eu comecei a andar, assim, e eu comecei a achar, eu tava em Genebra, eu comecei a achar aquilo tudo igual, né, como Roma, assim, gente, mas é aqui, mas é ali, e fui andando, e daí eu comecei a chorar, porque eu perguntava para as pessoas, ninguém sabia onde era o meu hotel, eu falei, mas como assim? Mostrava Tem um filme que é mais ou menos card assim. do quarto, as pessoas faziam assim pra mim, e eu sei que eu tive que ligar pra ele chorando, volte aqui, eu tô na frente de tal lugar, venha me buscar. Ele voltou rindo. Então, aquele dia eu fiquei muito brava. Ana, tem um eu filme fiquei que tem muito brava de não ser localizada aquele dia. Se não dia. enganada, Para Roma com Amor, alguma. Tem exatamente essa cena do filme que a menina. Eu vou, então eu só vou. deixa que eu vou. Fui, entrei pelo cano, mas Ai, que nada. faz parte. Faz parte. Fizemos as pazes, que foi mais importante. Exatamente. Não é? Agora, Rô, um último áudio, que é o da Lilian Miranda. Vamos ver o que é que a Lilian diz para você. Lilian. No primeiro dia que eu conheci a Rosângela, eu já tive empatia diretamente. Foi uma pessoa acolhedora, que escutou, né? É uma proposta que eu vinha trazendo sobre como ajudar as pessoas, né? A estar mais em equilíbrio, ter bem-estar. E ela abraçou a causa assim, sem antes me conhecer como pessoa, como o trabalho do terceiro setor, como voluntária que eu estava fazendo. Então, eu fico imensamente feliz em falar de uma pessoa que é aberta, sabe? Que acolhe pessoas e que está aberta a diálogos e a coisas novas. Então, assim, eu só tenho que falar bem da Rosângela, que eu gosto muito, amo essa mulher de fibra, de coragem, que dá a cara em todos os lugares. Então, fico bem feliz, assim, de estar falando com ela. Meu nome é Lilian Miranda, sou empresária em Curitiba. A Lilian eu conheci por acaso. Quando a gente estava estudando para desenvolver, era um grupo para desenvolver um projeto, que tudo que tem projeto social e tudo sempre me interessou, né? E num desses grupos assim, eu fui apresentar na Lilian. E a Lilian, ela é empresária em Curitiba, ela vinha num ritmo de estresse muito grande até um determinado momento da vida dela, com crise de ansiedade, e até que ela achou para ela a cura, depois de tanto médico, tanto remédio, tanto tratamento, ela achou que a cura para ela era através da meditação. Então ela tem um programa lindo, que é os 5 minutos eu medito, tem aplicativo e tal, e tem um meditômetro, você vai lá quantas pessoas também estão no mundo, e com essa força interior, com a meditação, ela mostra como que ela superou aquelas dificuldades dela. Então, num projeto que a gente estava fazendo com outro grupo de violência contra a mulher, que é um tema também super importante, a gente estava analisando a possibilidade, junto com técnicos e professores das universidades, médicos e psiquiatras, etc.,
para aquele programa de fazer os homens não agirem de forma violenta. Tudo bem, você dá proteção para a mulher, às vezes, quando necessário, você afasta ela do lar, mas também é preciso fazer aquela reeducação naquela pessoa, né? Para que ela não venha fazer aquilo de novo, seja com esta mulher, seja com outra, com filho, com atos de violência. A gente tem que reprimir e evitar, né? Em toda e qualquer situação. Então, a gente estava ali num grupo de estudo com os técnicos, vendo da possibilidade de aplicar esse programa da meditação nesse grupo de homens. Veio a pandemia, a gente não teve o apoio que a gente precisava de uma parcela ali de um procedimento junto ao Tribunal de Justiça. A gente não teve apoio nenhum e o projeto não... É uma coisa que a gente precisa retomar de novo. E nesse cenário todo que eu conheci a Lilian, e também eu já tinha alguma afinidade com meditação, e desde então aprofundei ainda mais. E eu gosto, eu acho que me faz muito bem. Relaxa. Você tem momentos que você precisa esfriar a sua cabeça, desligar. Agora você está pronto para pensar de novo. É um equilíbrio que acho que todas as pessoas hoje em dia estão buscando suas formas de equilíbrio, de bem-estar, né? E a gente viu muito isso agora na pandemia, como é importante a gente estar com a saúde mental em dia. A vida é difícil, a vida tem desgaste, a gente sofre pressão. E eu acho que a meditação, para mim, foi um excelente caminho. E a Lilian é uma pessoa adorável. Adorável. Com certeza. Eu acho assim que cada um encontrou, né? Eu vejo assim que cada pessoa encontrou um caminho durante esse tempo, ou imaginou encontrar um caminho pós-pandemia para cuidar mesmo da mente, essa coisa de extravasar. Eu, no caso, eu já tenho mais dificuldade, assim, para me concentrar e fazer uma meditação. Por isso que os aplicativos são uma boa dica, porque eles vão te orientando. Mas você precisa estar disposta a ter um tempo ali de 5, 10, 15, 20 minutos, uma hora. É um exercício, é um hábito, eu diria. Eu acabei indo para essa coisa do esporte mesmo, do treino, que para mim era difícil, era complicado. Eu sempre arranjava uma desculpa para não ir. Agora eu comecei a fazer escalada, que eu acho que é uma coisa que libera uma você tá treinando o teu corpo e você tá focada. E eu tô focada porque eu tenho que, sabe, procurar as pedras para vencer o obstáculo. Então eu acho que eu gostei, entendeu? Assim, eu acho que tudo que eu sou defensora. As pessoas precisam achar algo que faz bem, né? Não é? Seja na dança, na escalada, na meditação, na academia, na pesca, lendo um livro. Exatamente. Eu acho que a atividade tem que se dar o direito de fazer aquilo que lhe faz bem. Aquele momento que seja seu, exato. Né? A escalada é um momento meu, a meditação é um momento teu, isso. Né? Aquela coisa que você faça pra você, não pro coletivo. Porque todo mundo, nada contra, eu acho muito legal, amo andar de bicicleta, a gente anda em grupo, não tenha dúvida. Mas eu vou andar de bicicleta porque o grupo está indo andar de bicicleta hoje, é uma coisa, né? Você está trocando ali energia. Mas às vezes também você tem que se voltar, né? Então eu acho que tudo que venha para que a gente se encontre é muito bacana. Concordo. Que legal, Rô, que legal. Agora a gente tem aqui um quadro no nosso pod que se chama Uma Imagem Vale Mais que 1000 Palavras. Ok, vamos lá. Então, agora nós vamos mostrar quanta emoção nesse programa. Você viu? Agora nós vamos mostrar umas coisinhas aqui pra você. E você vai comentando pra nós. Esses são meus amores, né? Eles são demais. Fofurinhos. A Juju, acho que ali ela devia ter uns 12. Uns 10. O Vi ali de... Juju é linda. Eu queria 10. Que ela fosse minha nora, mas não vai rolar, porque estão tudo longe. Então, se a Juju tinha 10, ele tinha 6. A gente fez uma viagem de família. Eu e Sérgio estávamos também. E eles foram fazer um passeio de sobrevoar o Grand Canyon de helicóptero. E essa viagem me marcou muito. A gente, depois de um período de muitos anos sem férias, assim, a gente programou direitinho e deu certo da gente ir. Foram, assim, uns 30 dias que a gente ficou viajando e aquela coisa, aluga carro e vai mudando de cidade.
Os padrinhos deles também foram com os filhinhos e foi uma coisa assim muito legal. Foram, acho que não 30 dias, Ana Descubres, uns 20 dias, e a gente curtiu muito, assim. A gente sempre curtiu muito cada minuto de férias com essas duas fofuras aí. Que bom. Essa também foi na mesma viagem. Eu não sou uma pessoa que curte muito futebol, daquela que vai no estádio, torce. Mas aqui foi arrepiante. Foi no estádio do Real Madrid, em Madrid. Nada menos que Barcelona e Real Madrid jogando. Ai, torcidas apaixonadas, balé. Né? Não era um jogo de futebol. É muito bacana. Você via a bola jogos. Passeando e fazendo exatamente o que você espera ver de uma bola no campo de futebol. Então foi assim, muito legal. E eu só queria aproveitar para dizer para os nossos ouvintes aqui que todas essas fotos vão estar disponíveis no portal para vocês acompanharem lá com a gente. E essa, Rô? Essa foto, eu estou em Brasília, na saída do Tribunal Superior do Trabalho. Quem tirou a foto, inclusive, foi a Cris, a chefinha mentora. Logo após uma sessão que eu consegui reverter o voto do relator num assunto que era absurdamente importante para as entidades e que, se a decisão fosse desfavorável lá no TST, repercutiria em 2.200 entidades. E com muito preparo ocorreu a sessão, eu sustentei e eu consegui. Quem é do meio jurídico sabe o quão difícil às vezes é você mudar o relator que já votou, voltar atrás para mudar o voto dele. E esse dia foi assim, eu saí do TST e falei, missão cumprida, olha que legal a conquista aí para as entidades. E foi essa super a ocasião. Significativa essa foto, então, hein? Essa foto é muito legal pelo seguinte. Você vê ali ao fundo, eu e Sérgio. O Sérgio é uma pessoa. Esse vestido, momento fashion, Rosângela Moro. Mas eu não sou uma pessoa fashion, Ana. Mas é um momento fashion aqui. E você é uma pessoa muito elegante. Você se veste muito bem. Fico feliz em ouvir de você, mas o que eu tenho a dizer dessa foto. Sérgio foi uma pessoa que, pela Operação Lava Jato, ele recebeu alguns prêmios internacionais, né? E um deles foi o da revista Time, e foi em Nova York essa premiação, por ele ser uma das pessoas mais influentes do mundo. Eu lembro. Foi muito legal. Então, até ele era juiz, e o que as pessoas sempre acham, o que as pessoas não fazem ideia é que, assim, enquanto ele era juiz, falou, mas eu devo ir, não devo ir, porque eu sou juiz, o juiz tem aquela liturgia do cargo. E eu falei pra ele assim, olha, porque eu deixo muito à vontade, sabe? Eu sou parceira, mas assim, o que vai refletir mais na vida do outro, eu falo, olha, saiba que eu tô do seu lado. Se você resolver ir, estamos juntos. Se você resolver não ir, não vamos. Uma semana antes ele me avisa, resolvi ir. Eu falei, meu Deus, e agora? Liga pra uma amiga, vai fazendo um negócio, um vestido pra mim, assim, por telefone mesmo. Mas então, lá no fundo somos nós dois na foto. Aí essa foto repercutiu, o fato dele ter sido uma das pessoas indicadas pela Time também repercutiu. E tem um projeto social, veja, tudo é projeto pra mim, né? Tem um projeto social que é das Soroptimistas de São Bento do Sul, que elas têm um projeto Meninas, Anjo Meninas, puxa, agora me fugiu o nome. Então elas são uma rede de voluntárias mulheres, esse projeto Soroptimistas, e elas tem esse projeto para inserir as meninas ou ensinar uma atividade, para inserir no mercado de trabalho. Umas meninas em situação de vulnerabilidade e precisa inserir essas meninas, né, no mercado de trabalho. E acho que ele apagou. Aí, um dos projetos para eles arrecadarem recursos era as meninas vestiam Barbies com personalidades. Então, tipo assim, falei, meu Deus, eu tinha lá Michelle Obama, tinha personalidades de verdade, né? E alguma lá falou assim, não, eu vou fazer a esposa do juiz da Lava Jato. E pode ver ali na foto, ó, vendida. E foi vendida.
E eu fiquei muito emocionada. Michelle Obama e Rosângela Moro, justíssimo. Adorei. Tinha outras, eu não sei dizer todas, porque quando eu soube desse projeto, elas depois foram me procuraram e foram até o meu escritório. E quem arrematou essa Barbie foi até meu escritório me dando presente. Que linda. E ela tá lá na estante do meu escritório. E ficou linda. Magia das bonecas, ali o nome do projeto. Estava linda no dia da entrega do prêmio. E a Barbie só fez mesmo espelhar. E ela fez ali lindo. uma miniatura de um vestido. Que bacana. E a decisão que o Sérgio considerou também, né, pra gente ir, assim, gente, tá representando, não é Sérgio Moro lá, tá representando o Brasil, O Brasil. Né? Tá levando um pouquinho do nosso país, Com certeza. Diante de tanta notícia ruim que falam do nosso país, tem coisa boa no Brasil. Exatamente. E foi muito legal. Foi um bate-volta, mas foi muito legal. Muito bacana. E me emocionou muito quando ela foi levar essa Barbie pra mim. E de novo, a primeira medalha a gente nunca esquece, né? A minha pequena treinava ginástica olímpica, Ana. E ela era toda lá, saltitante. Esse foi num campeonato que nós fomos levá-la. Foi em Paranaguá, aqui do ladinho. E ela voltou aí com a medalhinha. E tinha um aparelho que ela gostava mais, assim? Ou ela competia Ela era em todos? mais do livre. Do livre. Linda. E do cavalo. Essa é uma foto que também muito me emociona. A Casa Hunter é uma associação de pessoas com doenças raras em São Paulo. E a Casa Hunter, eu desenvolvi até hoje, eu faço trabalhos com eles. E eu ganhei esse prêmio. Eles têm uma edição anual. É confuso a gente falar celebrar o dia de doença rara. Ninguém celebra ter uma doença rara, obviamente. Mas essas datas significativas chamam a atenção da sociedade para que existe doença rara. É o dia da conscientização. Né? Exato, né? E eles anualmente, antes da data que se tem a conscientização das pessoas com doenças raras, eles fazem esse evento com palestras e eles atribuem um prêmio a cada ano para uma pessoa. E na edição de 2017, eu fui a premiada pela prestação dos trabalhos prestados. Assim, muito me orgulha também. Que bacana. O Sérgio comigo, né? E ele, o presidente da associação, com a esposa. E ele tem uma história muito bonita, porque ele é pai de menino com doença rara. E ele fundou essa associação e ajuda muita gente. São anjos da guarda, assim. Às vezes Deus dá uma situação diferente para você aprender. E ao mesmo tempo você está ajudando 1 milhão de pessoas, né? E é isso verdade, que eles tem pessoas que têm esse dom mesmo, né? É um trabalho muito bonito. De não se vitimizar. Sim. Acho muito bacana isso, quando a pessoa tem dentro de casa um filho ou um irmão ou um parente que tem um problema e que faz questão de enfrentar isso e mostrar que tem como você conviver com aquilo, porque infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas que escondem, que tem vergonha. Tem muito preconceito. Tem muito preconceito. E, Ana, o número de pessoas com doenças raras no Brasil é 13 milhões. É muita gente. É muita gente, né? Então, tem que tirar essas pessoas da invisibilidade. Com né? certeza. E tem que ter política pública cada vez mais eficiente para atender. São todos brasileiros. Todos são brasileiros e todos precisam estar protegidos de alguma maneira pela nossa Constituição. E Exato. o nosso Estado tem total obrigação, não tenha dúvida. Exato. E nós, né, como cidadãos, também fazer com a nossa parte. Exatamente. Também, né? Porque o respeito, né? O respeito acima de tudo. Exatamente. Porque conviver com as diferenças. Exatamente. Né? Com certeza. Que lindo! Essa foto eu adoro. Essa foto também foi alguma premiação que raramente... É difícil a gente ver o Dr. Sérgio, mas ele tá mais descontraído nessa foto, eu acho, assim. É que ele tem uma... Né? Ele não é, as pessoas acham ele que tá ele é sempre... Ou seja, é super brincalhão, filhão uma pessoa amado, super solta. Mas assim, nas fotos, ele, né? Eu acho que é por causa que ele foi juiz, 22 anos, e aquela coisa da liturgia do cargo.
né? Não tenha dúvida. Mas, enfim, essa foto também foi numa das premiações. Raramente nós levávamos os meninos para essas situações. E primeiro que eles não pediam, e assim, eles sempre foram assim, é coisa do meu pai, eu tenho minhas atividades e tal. E nesse dia o Vi pediu para ir junto. E nós fomos, era do Conselho Britânico essa. E essa foto me marcou, porque além dos dois assim, super bonitinhos, né? Vestindo assim, esse traje. Uma graça a foto. No meio assim, na condição de homenageado, o Sérgio faria um pronunciamento, como de fato o fez. E no meio do pronunciamento acabou virando uma homenagem para o Vini, no sentido de que, Ana, de tudo isso que a gente passou, nunca na nossa vida a gente ouviu reclamação, seja de um ou de outro. Nunca. Que maravilha. E mudou a rotina de muita gente lá em casa, sabe? Com certeza. Né? Pelo fato, você está sendo observado. Uhum. Se bem que não faça sozinho o que você não faria na frente dos outros, é um ensinamento de ouro que a gente fala para os filhos, né? Uhum. Mas eles tão novinhos assim, então eles sempre sentiram isso mais pesado ainda. E foi lindo que o Sérgio fez essa homenagem para ele, assim, todo mundo levantou, aplaudiu de pé, e essa foto marcou muito. E ele deve ter se sentido também, né? Eles são de ouro. Muito feliz, eu imagino. Mas, esse foi um dia muito importante para mim também, quando eu terminei de escrever o livro. Lançamento. Recebi lá 300 unidades. Rosângela, você tem que assinar para amanhã. Tá bom. Vou lá na varanda, pegar um chazinho e vamos assinar os livros. Foi é legal quando a gente conclui um projeto, qualquer que seja. Com certeza. Tipo, que bom, eu fiz aquela sensação. Nossa, primeiro começa com desejo, daí você põe a ideia no papel. Né? Nasceu, é o dia do nascimento. Foi muito legal. Que bacana. Haja caneta ali. Haja caneta. Esse é uma emoção. Nossa, até eu me arrepio com esse vídeo. Foi maravilhoso isso. Foi uma das poucas vezes que eu vi Sérgio nervosinho com aquele frio na barriga. Imagino. Porque foi no estádio da Universidade de Notre Dame, numa cidade do ladinho de Chicago. A universidade é um campus maravilhoso, é uma universidade católica. O reitor parece que é Deus na Terra. A cidade, grande parte da cidade vive em torno da universidade. Eles são assim, eles têm esse caráter me fugiu a palavra, da questão religiosa. Eles têm, isso é coisa muito americana também, incentivam muito os esportes. Muito. Eis que no estádio 70 mil pessoas, dentre todos os convidados dos formandos, para ouvir o discurso para os formandos. Então, desde ali, quando você vê aquela multidão de pessoas, o hino nos Estados Unidos tocando, o hino foi tocando, os formandos entrando, enfim, foi assim, pura emoção. Nossa, assim, eu só imagino. Super emocionante. Além de um orgulho, porque você ser chamado para fazer o commencement, né? Sim. Da graduação daquele ano foi lindo. E ter estado na universidade, conhecer. E também foi interessante que, você veja como eu sou uma pessoa assim, sortuda. Nessa universidade, eles têm um campo de pesquisa de dança rara. Olha só. E quando eu fui me hospedar, a gente deu entrada no hotel, que tem uma acomodação dentro da própria universidade, tinham deixado uma pasta com o meu nome. Aí eu abri a pasta e a organização foi pesquisar quem que era, as pessoas que estariam com o Sérgio, no caso a esposa, né? E eles viram que eu trabalhava nessa área. Então me deixaram assim um acervo de documentos, de pesquisa, de informação. Nossa, que bacana. E eu falei, meu Deus, eu tô no lugar certo, né? Claro que eu acompanhei o Sérgio nessa agenda. E depois no dia seguinte aconteceu assim, você vai me desculpar, mas agora eu vou lá pro centro da pesquisa da dança rara. Com que certeza. Eu quero conhecer. E foi muito gratificante também. Foi excelente.
E a Rô Foram falou essa ótimas palavra. oportunidades. Ela falou essa palavra sortuda agora, quando eu liguei pra ela e falei: Rô, a gente tá estreando o Fica Só Entre Nós, eu queria que fosse com você. E ela foi extremamente receptiva. E ela me falou exatamente isso: Ana, vai dar tudo certo, porque eu sou sortuda. Eu sou muito sortuda. Então, vai dar tudo certo, com certeza. Se Deus quiser. Se não deu certo é porque não acabou. A gente tem que insistir mais um pouquinho. Com certeza, mas eu tenho absoluta certeza que você está trazendo muita sorte pra gente aqui hoje. Igual a recíproca é verdadeira. Agora a gente vai ter aquele momento ping-pong pra gente terminar aqui com curiosidade sobre você, assim, saber um pouquinho dos teus gostos. Ok. É difícil a gente dizer uma, né? Mas uma viagem da vida que tenha te marcado mais, assim, ou uma das. A melhor viagem da minha vida foi uma que a gente pôde ficar mais tempo. Então, o critério é assim, talvez não seja o melhor lugar, mas foi o tempo maior que a família conseguiu tirar para ficar juntos. Foi em torno de 20 dias. E aonde foi? E foi uma viagem para a costa oeste dos Estados Unidos. E a gente, aquela coisa assim, chega numa cidade, pega carro e vai passeando, e vai conhecendo. É muito gostoso fazer e foram a costa assim, de carro 20 ali. dias incríveis. Então, me marcou muito. Muito legal poder estar tanto tempo, né, com a família. Um outro casal de amigos foram, que somos padrinhos e madrinhas recíprocos dos filhos. E foi muito bacana. Foi muito legal. E daqui 5 anos, aonde que você acha que você se vê? Se você pudesse mentalizar eu vou estar trabalhando isso. arduamente para colocar em realização mais algum projeto. Bacana. Não é a menor dúvida. E qual que é o teu maior sonho hoje, Rô? Às vezes os sonhos eles vão mudando, né? Conforme os sonhos vão mudando mesmo. O meu sonho vai é quero vivendo. ver os meus filhos, assim, eles estão no caminho, mas são novos e quero vê-los, assim, formados, bem colocados profissionalmente, sendo respeitados. Um futuro legal para os meus filhos é o meu grande sonho hoje. Eu como mãe também, é a única coisa que eu foco, assim. Luigi e Pietro estando bem, Sim. Eu tô bem, tá tudo certo. A gente quer ver filho feliz e realizado. A gente quer ver os nossos filhos bem, Exatamente. né? Você tem algum prazer culposo? Veja bem, eu vou contar um segredo pra vocês aqui, que a gente não conversou sobre isso ainda, mas a Rô cozinha super bem. Há controvérsias. Eu já tive a oportunidade de comer um bacalhau maravilhoso na casa dela, fui convidada. Aliás, tá na hora de repetir o bacalhau, né? Repetir. Já faz um tempinho desse bacalhau aí. E falando em prazer culposo, né? Lembrei da culinária. Diz aí, qual que é o teu prazer culposo? Meu prazer culposo é chocolate. Chocolate ao extremo. Tem que ter muito controle. Esse é meu prazer culposo. E no teu tempo livre, o que vocês gostam de fazer? Ana, quando eu tenho bastante tempo livre, é viajar. Né? Quando eu tenho tempo livre, assim, no final de semana, sabe? A gente adora estar com amigos. Acho que, sabe, sentar numa mesa, tomar bater um papo, tomar um vinho, acender a churrasqueira. Eu acho que nessa fase que a gente está hoje, né, com essa exposição e tudo desse tempo pra cá, nada nos dá mais prazer assim do que vamos estar com as pessoas que a gente gosta. Com certeza. Isso me dá muito prazer. Tanto que minha casa tá sempre dentro do possível, tá cheia de gente. Adoro. Pode todo mundo lá em casa. Concordo com você, né? Quem tem amigos tem tudo. Tudo. Também é difícil citar um só, mas cita pra gente um livro que tenha te marcado entre tantos. O Tempo Entre Costuras. Maria Dueñas é da Espanha. Tem uma série depois que fiz do filme. É maravilhoso. É assim, a garra da mulher tá naquele livro. Que bacana. Muito legal. Fica aí a dica. Fica a dica, então, né? O livro sempre tem uma riqueza de detalhes, né? Com certeza. Em relação ao seriado. Mas quem às vezes prefere não ler e ver o seriado, eu vi também. E super recomendo. É maravilhoso. Aquela mulher assim que começa o filme assim, meu Deus, tá dando tudo errado. Passar
Sabe aquela assim, tá só se ferrando? Inclusive, começa a se ferrar com uma grande decepção amorosa. E ela dá a volta por cima. É sensacional. Muito bacana. E um filme? Eu gosto... filme tem vários, né, Ana? Mas assim, quando eu gosto de um filme, eu assisto ele assim... Você é assim também? Assisto muitas vezes. Às vezes eu não sei o que ver. Falei, quer saber? Vou ver de novo aquele que eu amo. E um filme que eu gosto muito, muito, muito é Os Intocáveis. O francês. Demais. Não aquele dos policiais que tem esse nome também. A nova versão. O da pessoa da cadeira de roda. Adoro aquele filme. É motivadora, né? Eu gosto muito. Eu gosto, eu repito muito. Eu repito muitas muito vezes também. quando eu assim, um tem filme que a gente pode já saber as falas de cor, né? Exatamente. Um livro que eu li, que é A Menina que Roubava Livros. Que virou filme também, eu assisti várias vezes, porque eu achei a versão muito bacana. E é um filme que me tocou muito, assim. Então, eu realmente repeti. Concordo com você, a gente repete. Acho que a gente começa a repetir desde que a gente é mãe, não é? Os meninos gostavam, sei lá, de um desenho. Não, o Luigi era muito engraçado, porque ele tinha... Eu grávida do Pietro, isso é engraçado, eu vou ter que contar. Eu grávida do Pietro, nos 4 primeiros meses eu enjoava muito da gravidez, tanto de um quanto de outro. Foi assim, depois eu ia super bem, mas os 4 primeiros meses era um terror. E eu chegava em casa, o Luigi estava naquela fase de repetir, e era o filme do Toy Story. Então, eu chegava em casa, tava aquela fala... Ao infinito e além. O Woody falando, o Buzz falando, mas só o que vem na minha cabeça é: tem uma corda na minha bota, tem uma corda na minha bota, uma cobra, que o Woody dizia. Aquilo me enjoava de um jeito e vinha na minha cabeça: tem uma cobra na minha bota, tem uma cobra na minha... Até hoje, quando eu vejo Toy Story... Sabe? Eu mudo rápido, assim, qualquer coisa de boneco, de toy, porque foi uma coisa que realmente E me eles traumatizou. gostavam de colocar as fantasias? Fantasia e acho que, enfim, acho que é assim com todos, né? Chega uma fase que eles ficam fãs de um determinado desenho, programinha e querem a fantasia. Não, mas o Toy Story foi puxado pra mim, viu? Te digo. Que eu acho que foram umas 200 vezes, assim. Normal. Não, olha... Enfim. E uma música, Passamos por isso. Música, Ana, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu escuto você é bem clássica, eclética? Eu sou. A funk. Eu escuto todo tipo de música, sertanejo. Mas se tivesse, assim, que escolher uma... eu gosto muito de Lavigne Rose. Tão charmosinha. Mas é muito fofa mesmo. Né? Mas eu, assim, muito música, eu gosto de tudo. Minha playlist é super variada. Depende do dia. Hoje pop. Hoje um sertanejo universitário. Hoje um MPB. Muito... eu acho muito bom, né? A gente escutar de tudo, assim. Eu não gosto de gente que tem preconceito com música, não. Você escuta isso. Gente, música é música. E tem arte ali na música. Não é? Eu acho. E tem algum lugar que seja o teu preferido no mundo, assim? Minha casa. Sempre, né? A casa da gente. Minha casa é minha casa. Né? A gente vai e Viajar volta. É bom, sair é bom, a gente gosta da casa da gente. Nada como a sua casa, né? Eu adoro minha casa. Alguma coisa que tem te marcado muito nos tempos de Lava Jato? Não, o que me marcou muito foi que, acho que no ano de 2016, que foram os anos das grandes manifestações, e eu via, quando eu vi aquele multidão de gente, acho que era 13 de agosto, por aí, eu lembro essa data, quando eu vi uma multidão de gente na Avenida Paulista levantando bandeiras, Sérgio Moro, eu apoio, somos Moro, Moro, Moro. Eu falei, meu Deus, ali marcou bastante. Tempos de ministério, tempos de Brasília. Sérgio saiu da magistratura, que era aquela função pública, assim, como pode dizer? Ele não sairia de Curitiba como juiz se não fosse a pedido para ser juiz em outro lugar, porque tem um requisito lá que chama na justiça, a gente chama de inamovibilidade, que é até uma garantia para garantir independência, né? São as garantias dos juízes. Numa palavra mais simples, o Porto Seguro era Curitiba. E ele teve que, para aceitar o convite,
porque ele achou que ele podia implementar, né, melhores pautas anticorrupção, ele teve que pedir exoneração. Então, naquele momento, eu falei, e foi tudo muito rápido. Tanto que não é verdade quando as pessoas fazem, ele foi para lá porque ele fez a Lava Jato assim, porque ele queria. Não, ele não queria nada. Aconteceu tudo muito rápido. No final de 2018, após as eleições, o então presidente eleito convidou, ele tomou a decisão e foi. Aí, naquele momento, falei, não faz sentido todo mundo, também eu tenho meu trabalho aqui, não faz sentido todo mundo se mudar para Brasília. Então, vamos fazer assim. Você vai exercer sua função em Brasília e vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ele daí ia todo domingo à noite e voltava nas sextas, acho que com exceção de um final de semana só ele não voltou. E um que era 7 de setembro e a família foi. E todos os outros, ele então, eu não posso dizer que eu morei em Brasília. Lembra que eu falei que daí eu tinha um contrato, que eu ia para Brasília com muita frequência, mas eu tive um upgrade. Porque daí eu não ficava mais no hotel, ele alugou um apartamento lá. Eu falei, então, daí eu ficava mais tempo. Porque se não fosse ele, eu normalmente ia cumprir a minha agenda de trabalho e voltava. E com ele estando lá, então eu ia praticamente toda semana. Ficava 1, 2 dias no máximo e voltava. E ficava nós dois indo e vindo todo o tempo. Então, eu não posso dizer para você que eu morei em Brasília, né? Eu não criei vínculos, assim, com as pessoas em Brasília. As pessoas que eu já conhecia, são as pessoas que, na prática, eu convivia. Essas pessoas, assim, do círculo de poder eu não tinha contato. Era essa a pergunta, né? Isso. E Brasília é tão quente. Ai, meu Deus, que calor que é aquela cidade. E é um calor úmido, muito mais úmido que o nosso, né? Na verdade, eu diria que ele é um pouquinho seco, né? Seco, desculpa, ao contrário. Corta aí, pessoal. Muita irritação. É seco, é complicado, né? Dá um trabalhinho adaptar, assim, o corpo humano lá. Tá, e me fala um pouquinho, então, de candidatura. Candidatura. Do pré-candidato Sérgio Moro. Do pré-candidato Sérgio Moro. Estávamos nos Estados Unidos após esse convite, fomos. E dos Estados Unidos vi a Sérgio super feliz, trabalhando lá nos meus projetos da empresa de consultoria. E assistíamos o Brasil aqui com muita, muita, muita tristeza. E Sérgio sempre assim, não pressionado, mas sempre... Doutor, você precisa vir. A terceira via, preciso do senhor. Doutor, preciso de uma terceira via. E ele ponderou tudo, Ana. E a Lava Jato teve revés muito, muito grande no Supremo Tribunal Federal, no ano passado, triste, com os julgamentos que anularam todo um trabalho institucional que foi feito. Eu tenho para mim que a gente tem que respeitar, né, a instituição. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição, é pilar da democracia do nosso país. Nós temos que respeitar a instituição. Mas nós podemos discordar, e é legítimo que a gente possa discordar das decisões das pessoas que integram a Suprema Corte. Eu me dou o direito de absolutamente discordar. A leitura que eu faço é assim: no centro de poder ajustes, a gente não há esses ajustes, e a leitura que eu faço é: precisamos soltar o Lula. Então, como que a gente vai soltar o Lula? Então vamos destruir o juiz. A leitura que eu faço é essa. E a gente assistiu tudo aquilo assim com muita indignação. Não porque está ofendendo meu marido, porque está destruindo um trabalho que era um passo para a gente fazer um país do Brasil um país melhor, né? E todo mundo cansado falta tudo. Você olha para a educação, não é perfeita, tem muita coisa boa, mas e aí que vem os melhores projetos, as melhores iniciativas não estão vindo do governo, vem da sociedade civil organizada, das associações, desses projetos que a gente está falando. Então, assim, aí eu via, e o Sérgio, ele tem acho que até por, né, veja, a vida dele sempre foi do trabalhar e do público, da função pública, do público como sociedade, de ter resultados de trabalho que tenha um proveito para a sociedade, para a coletividade, né? E eu via ele assim, feliz,
Mas, ao mesmo tempo, eu o vi, assim, um pouquinho angustiado. Tipo, ixi, esse menino acho que tá querendo, considerando em fazer alguma coisa. E ele não... Essa vontade de poder contribuir com o país, se é ele... Hoje ele está em 3º lugar nas pesquisas. Se é ele a pessoa que vai poder aglutinar, porque precisa haver uma aglutinação, Exato. E é natural que seja a pessoa que está melhor na pesquisa. Se outra pessoa da terceira via estiver melhor na pesquisa, eu não tenho a menor dúvida que o pré-candidato vai se aglutinar. Porque o que é preciso é que as pessoas tenham uma outra opção. É triste deixar para as pessoas somente 2 opções de um governo que no passado mostrou que não deu certo, seja por causa dos índices altos e alarmantes da corrupção, seja por causa da recessão econômica, como também, no outro extremo, uma outra opção de um país que está em frangalhos. Ah, tudo bem, teve pandemia, mas outros países também tiveram pandemia, souberam conduzir de uma maneira melhor. Por exemplo, a Nova Zelândia. Aliás, uma mulher, primeira-ministra, não é? Um dos países com os menores índices de tudo. Então, assim, daí você olha o país hoje. As instituições estão, assim, com os amigos dos amigos. A corrupção... Ninguém fala mais em corrupção, porque também quando chega lá, então começou uma operação, a delegada, fulano, o que acontece? Troca. Exatamente. Todo dia tem troca. Exatamente. A investigação na Receita Não se Federal dá sequência, tá chegando em alguém, opa, quem que é o chefe? Troca. Não dá sequência a nada, né? Não vejo um plano de educação, da área da educação para superar ou equilibrar ou minimizar o efeito desse período que as pessoas ficaram em casa. Não vi um governo, ele concentrando... A gente está falando de liderança, Ana. A gente está falando de pessoas assim... Né? O líder máximo de um país tem que ser o presidente da República. É ele que tem que ser o líder e dar a cara a tapa e fazer um plano funcionar. Ah, não, é culpa desse. Ah, não, é culpa daquele. Então, assim, a mim... não interessa. E eu vejo que tem muitas pessoas que também não querem nenhum extremo e nenhum outro, né? Então, há aí esse espaço, essa lacuna, tem os números que mostram, ele está em 3º lugar nas pesquisas e com total disposição para aglutinar e colocou o nome dele. E vamos ver. Isso mesmo. Estamos trabalhando arduamente. Ah, eu acredito, com certeza. Tua disposição não vai faltar. Não, de jeito algum. Com certeza. E de muitos apoiadores, né? Que a gente sabe que a gente tem muita gente bacana aí do lado de vocês também. Sim, muito. E, Rô, estamos encerrando aqui o nosso primeiro Fica Só Entre Nós. Tô muito feliz de ter recebido você aqui nesse podcast que fala sobre a vida da mulher moderna, né? Eu acho que a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão de você ser uma advogada, militante nas suas causas, escritora, mãe, mulher, esposa dedicada, ao mesmo tempo tendo toda a sua vida pessoal bem resolvida. Isso é muito importante, né? Que sejamos completas, né? Porque acho que para a gente completar alguém, a gente primeiro tem que ser um ser humano completo, né? E eu vejo muito isso em você, assim, você é uma pessoa muito bem resolvida. Agradeço demais a tua participação. Ana, eu que agradeço, a honra de estar aqui conversando com você é enorme e mais ainda nesse podcast de estreia. Eu admiro muito o teu trabalho, eu desejo aí que você continue divulgando Curitiba, os bons lugares, as boas ocasiões, as pessoas, e que você tenha muito sucesso aqui. Obrigada, quer dizer, já é sucesso, obrigada, né? Eu vou contar com a tua sorte. Ah, nossa, como você sorte. Me falou. A nossa sorte. Não vai faltar. Eu adivinhei, porque eu adivinho, assim, o chocolate. Além de sortuda, você é meio... Você ainda tem o dom da adivinhação? Não, sortuda é você, eu que adivinho. Então, aqui que gentil. a gente tem um chocolate
querida Ana Schwartz, para você. Ai, que delícia. Tá? Para adoçar o final de semana da família. Muito obrigada. Contribuir com o meu pecado. Contribuir com o teu pecado e para a família toda. Muito obrigada. E adorei meu livro, vou ler com o maior carinho, vai ficar na minha cabeceira e depois vamos trocar uma ideia sobre ele. Ok, aguardo, tá bom? Pessoal, então não deixem de nos seguir nas redes sociais. Muita gente boa ainda vai vir bater bate-papo aqui conosco. Obrigada, Rick. Obrigada, Top View, equipe. Obrigada, gente. Esse foi o nosso primeiro Fica Só Entre Nós.